No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades, as principais curiosidades a respeito da reconstrução de orelha. É dúvida de grande parte das famílias e dos pacientes que apresentam microtia, ou seja, ausência da orelha, seja ela parcial ou completa, ou grande parte das vezes uma situação congênita, ou seja, esses pacientes, essas crianças já nasceram sem a orelha, ou algumas vezes adquiridas em função de um trauma, de um acidente e que necessitam de uma reconstrução da orelha, da parte externa da orelha, né? Nós não estamos tratando aqui da parte auditiva, da parte funcional da orelha. E é curioso porque a primeira reconstrução de orelha que é descrita, foi descrita em 1959 por um cirurgião chamado Radford Tanzer, isso nos Estados Unidos. Ele publicou os 5 primeiros casos e a curiosidade é que a técnica apresentada há 60 anos pouco se modificou em relação à reconstrução com o uso de cartilagens de costela. Então essa é uma técnica consagrada, uma técnica considerada um padrão ouro, mas que ela pouco foi modificada ao longo do tempo, porque o material necessário para a reconstrução, para a escultura da orelha, são cartilagens da região das costelas, né? O que aconteceu ao longo do tempo foi uma mudança. Um número menor de estágios de cirurgia, algumas mudanças da técnica, mas que ao longo do tempo pouco se modificaram. A grande novidade, que também não é uma grande novidade, mas especialmente no Brasil, na América Latina, é o uso de um material chamado polietileno poroso, ou Medipor, mais conhecido pelas pessoas. Esse é o nome de uma das companhias, existem pelo menos 3 companhias que produzem esse material e que faz com que hoje a gente possa reconstruir uma orelha. Isso foi desenvolvido pelo Dr. John Heinisch de Los Angeles há 30 anos, mais especificamente em 1991, e um enorme número de crianças ao redor do mundo já tiveram suas orelhas reconstruídas, pacientes adultos da mesma forma, com o uso desse material. Essa, na verdade, é um recorte da publicação do Dr. Tanzer no jornal mais consagrado de cirurgia plástica, que é o Plastic Reconstructive Surgery, de 1959, que mostra o resultado de uma dessas crianças após 5 estágios dessa reconstrução. E aqui uma foto do Dr. Tanzer cercado por médicos da sua equipe em 1961, avaliando uma criança com microtia e com perspectivas então de uma reconstrução de orelha. E uma história muito curiosa une esses 2 expoentes da reconstrução de orelha, que é o Dr. Tanzer, 1959, a primeira descrição, e aqui o Dr. John Heinisch, do qual eu tive a oportunidade já de acompanhar alguns procedimentos, discutir alguns casos com ele, e que desenvolveu essa técnica por meio do uso de Medipor, né, que é uma técnica da qual não há necessidade do uso de cartilagem, e sim desse material que é biocompatível. E essa história que une esses 2, e é muito curioso porque o Dr. John Heinisch mora em Los Angeles, e Los Angeles certamente é o local das histórias, né, do cinema, da música, enfim, e é muito interessante essa história, porque quando o Dr. John Heinisch era estudante de medicina, ele, em algum momento da sua vida, ele comprou um carro, era um Ford na época, porque isso remetia a uma memória da infância dele, já que ele perdeu o pai muito cedo, o pai dele também era médico, e ele então comprou um carro velho e passou a restaurar esse carro. E sempre havia um senhor que passava, muitas vezes, especialmente nos finais de semana, na frente da garagem do Dr. Heinisch, e observava ele reformando esse carro. E sempre elogiava a evolução daquela condição. Quando o Dr. Heinisch foi progredindo na faculdade de medicina em Boston, ele acabou por encontrar esse mesmo senhor, que ele imaginava que fosse um professor ou algo assim, porque ele passava sempre de bicicleta, e para a surpresa do Dr. Heinisch, o Dr. Tanzer, na verdade, era um preceptor, era um médico do hospital e professor do curso de medicina. Então, essa história tem uma conexão muito interessante, porque aquele
esse médico que revolucionou a técnica em 1991 com um material inovador, teve como contato um senhor que apreciava um hobby que ele tinha durante a faculdade de medicina e que mais tarde acabou então por descobrir que na verdade ele era um preceptor, ele era um médico assistente, um cirurgião na Harvard Medical School.